E aí vem uma outra pergunta em relação a eles, porque existe muita área imprópria para banho, né? Há anos isso já é uma outra questão. Administração pública, né? Vamos botar assim. O bombeiro ele tem que resguardar. E o guarda-vida, ele trabalha nessas praias que tem condições impróprias. Como é que fica a situação salubre dele? Você fala a questão de insalubridade. Isso. Insalubridade. Essa daí é uma temática de balneabilidade, né? Isso. Essa daí é uma temática, hoje teve o lançamento da Estação Verão do Governo do Estado, e isso é algo que eu já venho conversando com a presidente do IMA, o presidente da Casan, secretária da Saúde, governador Jorginho Mello, enfim, toda a equipe de governo. E as pessoas às vezes não têm ideia de como é a metodologia, elas só enxergam nas praias aquela plaquinha, né? Própria para banho e própria para banho. Exato. E não tem ideia do que é a metodologia para chegar naquele próprio e imprópria. É uma resolução do CONAMA, é uma legislação federal em que a gente tem que seguir para adotar a metodologia de análise da água para dizer se ela é própria ou imprópria para banho. E aí eu vou dar uma opinião muito particular, não é institucional. Mas quem faz essa análise? Quem faz a análise são os institutos de Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente, Sim, que é o principal, às vezes, dependendo da demanda, apoiado pela Casan ou pela saúde, o LACEN, quando envolve alguma questão biológica. Mas o IMA, Instituto do Meio Ambiente, é o responsável pela análise. E ele que dá o checkmate também. E ele é que disse se ela é própria ou imprópria para banho. Mas por que... E aí, como eu disse, é uma opinião do Fabiano. Não é institucional do Corpo de Bombeiros, do comandante ou de qualquer outro. E é interessante as pessoas saberem de alguns detalhes disso. Quando você faz a análise, você pega a amostra de uma água, ela vai para o laboratório e ela é acusada como imprópria, a próxima amostra, que às vezes é dentro da mesma semana, porque o padrão é 2 coletas por semana. Dependendo da situação e da praia, serão efetuadas esse ano agora 3 coletas por semana. Quando você faz a coleta de uma amostra e essa amostra deu imprópria, você vai continuar as coletas. Às vezes, a coleta feita na mesma semana, ela apresenta como própria para banho. Você não pode modificar a placa, porque a resolução federal diz que você só pode modificar após, se eu não me engano, quem faz isso é o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, mas se eu não me engano, após, eram 4 semanas, daria mais ou menos 7, 8 coletas, mas seguramente são mais do que 4, 5 amostras. Então se você faz uma, deu imprópria. A próxima tem que dar própria, para você ir lá modificar a placa. E aí vamos lá, em períodos de chuva, toda aquela água vai para o mar, se você fizer a coleta ela vai dar imprópria. E é num período de chuva. Então é importante a gente ressaltar isso, porque nem sempre, quando aparece lá a placa imprópria, é por conta de uma questão permanente. E que aquilo dali é uma praia, por exemplo, com liberação de esgoto, alguma coisa do tipo permanente, que daí não é própria para banho. É, na verdade, uma amostra que foi coletada, teve alguma alteração que precisa ser checada, precisa ser resolvida. Mas, como eu disse, a amostra seguinte, que às vezes é na mesma semana, se ela der própria, não pode modificar na placa, porque tem uma metodologia que tem que ser seguida. E ela é descrita na placa? A metodologia? Não. Só nas resoluções aí federais do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e tal. Então, nem sempre aquela placa ali imprópria está dizendo que é uma questão permanente. Mas, de novo, repito, ela tem que ser checada, se é uma questão ali de esgoto que está indo para a água, enfim. Mas todo esse trabalho que a gente vem fazendo, como a modificação de imprópria para própria depende do número de coletas, quando isso acontece, a gente vai reforçar as amostras para que o mais rápido possível a gente confirme que ela é própria e já mude lá a placa. E os guarda-vidas? E os guarda-vidas vão estar nessa situação
em que, dependendo da coleta, normalmente nas praias... Mas a pergunta é porque é o seguinte, ele vai estar ali, resguardando, certo? Para que nenhuma pessoa entre. Mas sempre existe aquela pessoa... Não, que entra. Entendeu? Que entra. E... Vamos lá, tem gente aqui toma banho em local aí que vamos falar não precisa ter placa. Exatamente, Beira-Mar, por exemplo. Né? Vamos lá, então. E as pessoas entram. E o guarda-vida é obrigado a ir lá, né? Ele é obrigado a retirar essa pessoa. Né? E existe uma proteção, então, para o guarda-vida em relação a isso. E aí o que a gente faz é sempre a orientação, né? De novo, né? Repito, a questão ali de próprio ou impróprio, a gente tem que analisar bem por que ela é imprópria. Sim. E eu estou dizendo bem isso para colocar que não é toda questão que é imprópria que tem um risco para a segurança e incolumidade dele, mas aquela água não é adequada, Sim. por alguma razão. E aí o que a gente faz, sem dúvida nenhuma, é a orientação. Qual é a asepsia que ele vai fazer imediatamente após um salvamento desse tipo, né? Antes da próxima pergunta, eu queria fazer outra pergunta aqui interessante sobre o SAMU, ele é privatizado? Não, o SAMU ele é público. As básicas, o serviço de atendimento móvel de urgência básico, que envolve socorrista, ele é gerenciado pelos municípios. Tem uma aguinha, por favor. E a avançada, que tem médico tripulando a ambulância, é gerenciada pelo governo do estado, vinculado à Secretaria da Saúde. Existe alguma prévia, alguma previsão em relação a alguma área que vai ser privatizada dentro do Corpo do Bombeiro? Não. Não? O que a gente vem conversando com a Secretária da Saúde, desde o final do primeiro semestre, é a gente implantar em Santa Catarina a chamada Política Catarinense de Atendimento de Urgência e Emergência. Particularmente porque eu considero essa iniciativa muito importante. Para a gente acabar de uma vez por todas com alguns problemas que acontecem no dia a dia das atividades de socorro, né? De atendimento pré-hospitalar. Do tipo regulação, duplicação de esforços e de recursos para atendimento, 2 ambulâncias fazendo o mesmo atendimento. Então, a partir do momento que a gente estabelecer a política catarinense, definir quem atende o quê, quem é responsável pelo quê e quem paga a conta, eu não tenho dúvida nenhuma que tanto os profissionais que atuam, bombeiros e socorristas, como médicos, enfermeiros e socorristas do SAMU, mas principalmente a população catarinense vai ter um serviço muito mais adequado e a gente vai estar dando um exemplo para o Brasil, porque isso não existe Brasil afora. Essa engrenagem bem ajustadinha, né, dos serviços de atendimento pré-hospitalar ou de urgência e emergência.